Boa noite! Como vocês estão hoje? Tudo bem? Vamos ler algumas páginas do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Pensem em Jesus. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para nos acompanharem na leitura do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Que possam sair daqui vibrações boas e que essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, seus familiares, lhes renovando a fé, sabendo que tudo vai passar, que pode demorar um pouco, mas vai passar. É só acreditar em Ti. Confiar em Ti. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Vamos ler então mais algumas páginas do livro do Chico, saber alguns casos dele. Vamos ler agora Chico e sua professora. Certa vez com minha esposa Terezinha, ao entrarmos na casa do Chico, encontramo-lo chorando junto à mesa. Perguntei-lhe por que das lágrimas, ao que ele respondeu: choro de emoção. Hoje é o dia do aniversário de minha professora. Em gratidão a essa nobre senhora, como eu não tinha dinheiro para comprar um presente para ela, sempre lhe dava uma rosa. Ainda hoje, todos os anos, em seu aniversário, faço uma prece e coloco uma rosa sobre a mesa em sua memória. Há pouco fui lá fora, colhi a rosa e quando fazia a prece, ela emocionada apareceu-me. Sentou-se nessa cadeira, apontou-a com o olhar e falou-me ternamente: Chico, só depois de desencarnada, eu soube que você nunca se esqueceu de mim. Você se lembra na escola, quando nós cantávamos: salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. E despediu-se, retornando à pátria espiritual. Envolto ainda em tão cara presença, Chico concluiu: nessa hora, a gente se porta como criança, e depositei a rosa na cadeira onde ela se sentara. Vamos para outro. Chico e o alcoólatra. O senhor José Gonçalves Pereira, o saudoso Seu Gonçalves, relatou-nos que numa noite, em Pedro Leopoldo, acompanhado de vários intelectuais, caminhava ao lado de Chico em sua peregrinação. Um mendigo que era dado ao alcoolismo aproximou-se e disse: Chico, você tem algum trocado para me dar? Não é para beber, não. Chico tirou do bolso algumas moedas e las deu, dizendo: nós aqui não bebemos, mas você necessita. Vai tomar sua pinga. E comentou com os amigos: nosso irmão ainda não consegue deixar o álcool. Precisa de nossa condescendência. Gonçalves e os companheiros se comoveram com tanta bondade. Ficaram envergonhados, pois não haviam entendido porque ele dera um troco para que o mendigo bebesse. Observaram que ele não criticara o infeliz,
ajudando-o a tocar a vida na triste condição em que se achava, atirando nas vias públicas a própria sorte, até que chegasse o momento de sua renovação interior. Possivelmente, Chico, com sua visão espiritual, constatou na tela mental daquela pobre criatura o porquê de aquele homem ter perdido a vontade de viver. Outro caso, o advogado obsedado. Em uma das reuniões públicas na Comunhão Espírita Cristã, eu e Terezinha estávamos sentados num banco ao lado de Chico, que atendia aos consultantes postados em grande fila. Ao meu lado sentou-se um homem maltrapilho e barbudo, com aspecto de mendigo. Dirigiu-se a mim humildemente perguntando: será que o Chico me atende? Sim, por que não? Em seguida, confidenciou-me: veja o senhor em que estado eu me encontro, apesar de ser advogado e falar 4 línguas. Acontece que bebo compulsivamente e não consigo parar de beber. Quando arranjo um emprego, me mandam embora por causa da bebida. Eu tenho vontade de me jogar à frente de algum carro. Nesse interim, Valdo Vieira passava ao lado. Relatei-lhe o fato e ele o transmitiu ao Chico, falando-lhe ao ouvido. Chico, de imediato, abandonou a fila das pessoas que aguardavam a oportunidade de conversar com ele, pegou o homem pelo braço, conduziu-o a uma pequena livraria que se localizava na entrada do salão do centro e fechou a porta. Todo o salão repentinamente ficou impregnado de éter. Após alguns minutos, voltando ao atendimento, Chico comentou comigo: somente agora havia 8 obsessores com ele, com intenção de atirá-lo à frente de algum carro. Chico e nosso lar. Muitos espíritas estranham a existência da cidade espiritual Nosso Lar. Pausa. Se vocês têm curiosidade de saber como é essa cidade Nosso Lar, eu li há pouco tempo o livro Nosso Lar, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Tá lá no meu canal no YouTube. Assistam. Descrita pelo espírito André Luiz. Certa feita eu estava conversando com Chico em sua casa. Disse-me ele que quando estava recebendo o livro, achou-o esquisito. André Luiz se fez presente e comentou: você, o que está achando esquisito? Hoje mesmo vou levá-lo ao nosso lar. À noite você se deite numa posição cômoda, de costas, para que o sangue circule bem. Chico assim fez. Adormecido em desdobramento, saiu com André Luiz e, numa praça em Pedro Leopoldo, deparou-se com um enorme cisne. Muito emocionado, exclamou: meu Deus, que cisne lindo! André Luiz esclareceu: essa é a nossa condução. Atualmente os aviões na Terra têm forma grosseira, mas futuramente terão a forma de pássaros. Bem mais tarde, quando lançaram na França o avião Concorde, de aspecto semelhante a um gigantesco pássaro, dele eu lhe enviei uma foto. Instalados no cisne, Chico observou que havia cerca de 30 pessoas a bordo e André Luiz lhe explicou: são pessoas encarnadas em desdobramento que estão com os seus mentores em viagem de estudos. Guardarão os aprendizados e voltarão ao corpo.
Chico não percebera que a aeronave já havia decolado e perguntou a André Luiz: "Quando é que vamos partir?" Para sua surpresa, André Luiz lhe respondeu: "Partir? Nós já estamos longe da Terra." Ao fazer o pouso, Chico viu uma praia cujas águas pareciam mais fluidas. Observou também árvores com folhas diferentes. O barulho suave do vento nelas batendo lembrava uma canção de ninar. Aqui na terra, Chico somente vira árvore semelhante em uma serra de Minas Gerais. Entraram em nosso lar. André Luiz mostrou-lhe no firmamento o coração azul com estrias douradas, formado pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia nas preces do crepúsculo, com participação do governador e de todos os ministros. Neste momento de nossa conversa, chegou gente à sua casa e nunca mais eu tive a oportunidade de ouvir a continuação dessa visita ao nosso lar. Respeito às religiões. Chico respeitava as religiões e a convicção religiosa de cada um. Era considerado tanto pelos espíritas quanto pelos não espíritas. Exemplo dessa postura constatamos quando determinada pessoa lhe fez a seguinte observação: se a mãe de Jesus é uma só, Maria Santíssima, como para o católico há dezenas de Nossas Senhoras? Chico redarguiu: não devemos criticar, o que importa é a fé. Se a pessoa tiver fé em Nossa Senhora da Aparecida e for orar em louvor a Nossa Senhora de Lourdes, da Abadia, de Fátima, de Guadalupe, etc., não faz imbuída de fé? Uma senhora presente disse-lhe: eu estou muito triste. Minha sobrinha frequentava o centro espírita e agora o abandonou e não sai da igreja. Chico sabiamente ponderou: minha filha, dê graças a Deus. Lá ela só aprende o que é bom. Eu ficaria muito triste se a senhora me contasse que ela anda bebendo cachaça ou usando drogas. Tem a ver, né? Saiu de uma religião, mas foi para outra. Continua falando e pensando em Deus. Deus é um só, gente. Não importa a religião. Não importa se você é espírita, se você é católico, se você é crente, se você é umbandista, hindu, o que for. Importa que você acredite em Deus. E tente, pelo menos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Vamos ler mais um. Chico e Eurípides Barçanufo. Num domingo ensolarado, acompanhávamos Chico no atendimento a famílias carentes. A rua na qual se situava a Comunhão Espírita Cristã recebera o nome de Rua Professor Eurípides Barçanufo. Ao início da distribuição de mantimentos, Valdo relatou-me que tivera uma visão que muito o impressionara. Ele e vários membros da comunhão apresentavam-se fardados e as pessoas carentes que estavam na fila tinham sido vítimas deles em reencarnações pregressas. Terminada a distribuição, Valdo saiu para atender o outro compromisso. O dia estava muito quente. Eram mais ou menos 13 horas. Colocaram um chapéu de palha no Chico e ele, muito alegre, sentou-se à sombra de uma mangueira. Éramos cerca de 20 pessoas em torno dele. Uma vizinha gentilmente trouxe um prato fundo cheio de pequenos quibes e entregou-o a Chico, justificando: você deve estar com fome. Esses quibes são para você.
Ele agradeceu muito e, observando a presença de uns meninos perto, solicitou-lhe: "A senhora permite que eu dê os quibes aos meninos?" Ela, muito compreensiva, respondeu: "Eu lhe estou dando os quibes para você fazer o que quiser com eles." Chico, dirigindo-se a nós, perguntou: "Alguém tem um canivete?" Eu tirei do bolso um pequeno canivete e entreguei a ele, que, feliz, repartiu os quibes entre os meninos. Estes famintos os devoraram. E, para mostrar à vizinha que ele não desprezara os quibes, saboreou as pequenas migalhas que restavam no prato. Em volta da mangueira, onde o ouvíamos, o ambiente ficou intensamente perfumado. Concluído o socorro às famílias, antes de recolher-se, Chico convidou-nos, a mim e a Terezinha: "Às 15 horas venham à minha casa." Para lá nos dirigimos, e ele, ao nos receber, disse: "Quem mandou dar os quibes aos meninos foi o Dr. Bezerra, que também me fez a seguinte revelação: ao tempo da Roma Antiga, não memorizei a data exata, Eurípides Barçanufo era um general que perseguia implacavelmente os cristãos. Contudo, veio a converter-se ao cristianismo, após o que, de imediato, dirigiu-se aos militares sob seu comando e ordenou-lhes: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deponham suas armas. Valdo, também general, sob o comando de Barçanufo, foi o primeiro a fazê-lo. Ulteriormente, depois de muitas e muitas reencarnações, trabalhando fervorosamente pelo Cristo, Eurípides reuniu-se às suas vítimas do passado ao Triângulo Mineiro, principalmente em Sacramento e Redondezas, para delas cuidar, o que fez de maneira insuperável. E Chico continuou. Dr. Bezerra concluiu o relato dizendo: graças a Deus, a praça de guerra de Eurípides transformou-se na praça de caridade, e queira ou não queira ele, esta rua tem o seu nome, Eurípides Barçanufo. Para ser Eurípides Barçanufo, demorou 1800 e tantos anos. Chico falou-me o tempo correto, mas não me recordo. Quando Corina Novelino comunicou a Chico que estava escrevendo um livro atinente à biografia de Eurípides, ele asseverou: fazer a biografia de Eurípides é fazer a biografia de Jesus. Tem uma notinha que eu vou ler. Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, editora Ide. É o nome do livro, então quem quiser ler o livro dessa Corina Novelino, que escreveu sobre o Eurípides Barçanufo, o nome do livro é Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, da editora Ide, que é I de dado e de elefante. Então vamos parando por aqui. Paramos hoje na página 76. Vamos fazer a nossa prece. Então sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada pela companhia na leitura desse livro que fala alguns casos do Chico Xavier. Esse espírito de luz tão bondoso, a qual devemos nos espelhar e tentar copiar.
Faça com que as vibrações que tenham saído daqui possam ser boas para chegar a todas as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, renovando a fé, alívio de dores físicas, para que eles saibam que tudo vai passar. Obrigada por tudo, Mestre, e que assim seja. Olá, boa noite, gente! Como vocês estão hoje? Então vamos ler mais algumas páginas do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Estamos vendo casos interessantíssimos, hein? Paramos na página 76. Hoje vamos ler a página 77. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Então, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, pensem em Jesus. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de algumas páginas do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Que possam sair vibrações boas daqui hoje e essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, para que essas vibrações tragam alívio de dores físicas. Jesus, pedimos também que essas vibrações possam renovar a fé, para que eles tenham confiança de que tudo vai passar. Basta dar tempo ao tempo e que nunca estamos só. Obrigada por tudo, que assim seja. O impressionante caso da lei de causa e efeito. Chico conheceu um médico de Belo Horizonte, proprietário de um laboratório de análises. Sua filha adolescente era deficiente mental. Muito pegado ao pai, permanecia sempre ao seu lado, acompanhando-o mesmo no trabalho. Um dia teve acesso a um revólver e deu um tiro no palato, que é o céu da boca. A bala perfurou o crânio e saiu pelo alto da cabeça. Como atualmente, em função de sua deficiência mental, não tinha condições de provocar um suicídio consciente, dentro de poucos meses reencarnou filha dos mesmos pais. Vamos a outro caso. Estranho pedido ao espírito Bezerra de Menezes. Décadas atrás, alguns membros da Federação Espírita Brasileira, cuja sede era ainda no Rio de Janeiro, apresentaram a Chico um antigo livro de atas, fazendo-lhe um pedido que ele achou descabido. Comentaram que houve uma assembleia presidida pelo Dr. Bezerra de Menezes, quando ele era presidente da federação, cuja ata esquecera de assinar. Perguntaram-lhe se havia possibilidade de o Dr. Bezerra de Menezes... Vou até ler de novo. Realmente é descabido. Perguntaram-lhe se havia possibilidade de o Dr. Bezerra assiná-la por meio de sua mediunidade. Chico sentiu-se constrangido, porém o Dr. Bezerra estava presente. Prontificou-se a atender ao pedido e assinou com sua própria letra: Adolfo Bezerra de Menezes. Realmente, o Chico tinha razão. Que pedido descabido, né? Vamos ao outro caso. Emmanuel e Dr. Bezerra. Aos sábados, depois da peregrinação, Chico sempre recebia um texto psicografado. Emmanuel supervisionava todos os trabalhos. No entanto, geralmente nos fins de semana, ausentava-se, dirigindo-se a planos superiores para colher ideias de Lívia, que fora sua esposa quando era o senador romano
Públio Lentulus. Na sua ausência, o Dr. Bezerra de Menezes assumiu o comando. E se um espírito quisesse escrever alguma bobagem, ele o impediria. Era Dr. Bezerra o único espírito que podia escrever na ausência de Emmanuel. Um fato ocorrido com o espírito José Xavier. José Xavier, trava-língua. José Xavier, irmão de Chico, foi um dos fundadores do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Gostava de tocar viola e era também repentista. Desencarnado há tempos, certa vez aproximou-se alegremente do médium com a intenção de fazer versos humorísticos. Chico captou-lhe o pensamento. Queria fazer versos assim iniciando: venho da cidade dos pés juntos, rimando com defuntos. Emmanuel energicamente o admoestou, pedindo que se calasse, assim se expressando: você não vai fazer humor coisa nenhuma, não vai falar de defunto, a morte não existe. Chico concluiu: meu irmão saiu cabisbaixo e somente depois de uns 2 anos teve a coragem de escrever alguma coisa. O Emmanuel dá uns puxões de orelha, né? Não é à toa que ele estava com Chico Xavier. Era o mentor do Chico, não é à toa. Um sacerdote viajando com Chico Xavier. Há muitos anos, numa época em que Chico era pouco conhecido, viajava ele num pequeno ônibus por uma estrada de Minas Gerais, sentado ao lado de um sacerdote católico. Ao lado da rodovia, num lugarejo em comemoração às festas juninas, havia um mastro com a figura de São Pedro. Apontando para ele, o sacerdote teceu comentários relacionados ao insigne apóstolo do Cristo. Chico falou-lhe detalhadamente sobre a vida dos apóstolos. O padre, surpreso, perguntou-lhe: o senhor é formado em teologia? E meu tão saudoso amigo, com a humildade de sempre, assim se expressou: quem sou eu? Sou simplesmente um médium. O padre, emocionado, exclamou: então você só pode ser o Chico Xavier. O padre tornou-se seu amigo e ambos passaram a manter correspondência. Um caso inédito de cura. Quando Chico transferiu-se de Pedro Leopoldo para Uberaba, Valdo Vieira o levou a Monte Carmelo, Minas Gerais, sua terra natal, para conhecer seus familiares. Uma multidão assomou a casa, onde residiam sua mãe, Dona Erestina, e sua tia Opala. Uma senhora os procurou solicitando-lhes um passe. Valdo ouviu reservadamente a senhora e concluiu que ela era portadora de prolapso da bexiga, popularmente conhecido por bexiga caída, cujo tratamento é cirúrgico. Contudo, ao receber a fluidoterapia por meio do passe ministrado pelo Chico, a paciente emitiu um inesperado grito e dias depois comunicou-lhe que estava curada. Muito emocionado, movido pelo seu coração magnânimo, Chico exclamou: meu Deus! Por que eu não posso continuar beneficiando pessoas com a cura de suas enfermidades? Valdo, entretanto, ponderou: se Deus quiser, nunca mais acontecerá uma coisa dessas.
Imagine a balbúrdia que haveria em Uberaba se você ficasse propiciando curas. A sua missão aqui na Terra é psicografar livros. Por motivos óbvios, esse surpreendente fato foi mantido em segredo, mas o Chico continuou curando. É o caso da minha esposa relatado mais adiante neste livro, e o de inúmeras pessoas que suas mãos abençoaram. O Camolese ontem estava falando isso. Chico Xavier era um excelente médium de cura, mas ele é mais conhecido por psicografar livros, né? Segundo o Camolese, eu estou falando que o Camolese fala. Ele psicografou, o Chico Xavier psicografou mais de 500 livros. A missão dele era psicografia, não era cura. Mas se ele viesse para a cura também ia ser bem-vindo. Chico nos Estados Unidos. No início da década de 60, objetando espargir a sementeira do espiritismo em outras terras, como fizeram alguns discípulos de Cristo, sobretudo Paulo de Tarso, Lucas, Barnabé e outros luminares do cristianismo nascente, que saíram a semear, Chico dirigiu-se com Valdo aos Estados Unidos e depois à Inglaterra. Em ambos os países, Chico recebeu mensagens psicografadas em inglês, que constam do livro Entre Irmãos de Outras Terras, edição FEB, que seria a Federação Espírita Brasileira. Esteve em Nova York e depois na Carolina do Norte, onde permaneceu por cerca de 4 meses, hospedado pelo senhor Salim Haddad e por sua esposa. Dr. Eurípides Tarran Vieira, que ulteriormente se tornou seu médico em Uberaba, fazia na época estágio nos Estados Unidos, onde revalidou o diploma e exerceu a medicina por alguns anos. Um dia ambos andavam por uma rua no centro de Nova York, quando Chico, que não era ainda tão conhecido, foi abordado por um transeunte que falava espanhol. Era o porto-riquenho que, tocando-lhe o ombro aflito, pediu ajuda. Eu preciso muito do senhor. Minha mulher está passando mal. O doutor Eurípides ficou receoso, porém Chico pediu-lhe que anotasse o endereço. No dia seguinte foram à sua casa. A esposa estava obsedada e se contorcia na cama. Chico pediu ao marido que colocasse uma vasilha com água sobre um móvel do quarto. Ao ministrar o passe, a água se tornou leitosa e perfumada, como também todo o ambiente, fenômeno que observei muitas vezes com a presença do Chico. Chico conversou com ela completamente restabelecida, falando em castelhano fluente. Quando saíram, o doutor Eurípides, admirado, comentou: "Que negócio é esse? Você falando espanhol?" Chico lhe respondeu: "Não fui eu quem falou, foi a avó dela que falou por mim." Mais um caso de cura. Minha mulher, Mariana, que é a Terezinha, hoje residente no mundo dos espíritos, sofria de um terrível adormecimento em uma das mãos, parestesia, que muito a incomodava, devido a um distúrbio denominado Síndrome do Túnel do Carpo, de tratamento cirúrgico. Numa noite, na comunhão espírita cristã, Chico conversava alegremente com muita gente no meio do salão,
quando ele de repente chamou-a. Terezinha, vem aqui. Em seguida solicitou. Alguém tem um lenço? Um senhor muito cortês ofereceu-lhe um lenço branco. Chico deu à minha esposa e lhe pediu: segure-o, Terezinha. O lenço tornou-se molhado de perfume. Permaneceu perfumado por muito tempo. E nunca mais ela sentiu o adormecimento. Nossa, realmente, o Chico era um médium de cura fabuloso, pelo amor de Deus. Chico e a ex-bailarina russa. Certa feita, uma senhora que residia na capital paulista foi a Uberaba para conhecer Chico. No retorno a São Paulo, Terezinha e eu oferecemos-lhe carona. Nessa viagem de volta, ela nos relatou que era de família brasileira e, sem saber porquê, desde tenra idade, tinha fascinação pela Rússia. Dançava balé muito bem sem nunca ter estudado dança. E muitas vezes em sonho falava uma língua estranha. Com o passar do tempo, a atração pela Rússia desapareceu, mas quando o balé russo apresentou-se em São Paulo, ela ficou empolgada e manifestou aos pais o desejo de assistir ao espetáculo, no que foi atendida. Durante a apresentação, ela tinha ímpetos de pular ao palco e dançar com os bailarinos. Lembro-me que em Uberaba, quando a senhora se aproximou do Chico, ele, que nada sabia a seu respeito, revelou-lhe: em sua encarnação anterior, você foi uma bailarina russa. Então vamos parando por aqui porque está acabando a bateria do celular. Paramos na página 94. Respirem fundo, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos. Jesus querido, mentores, obrigada por terem estado conosco, que possam ter saído daqui vibrações boas, para chegar a todas as pessoas que estão doentes, lhes renovando a fé. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja.